E aí galera, tudo bem? Bom, esta é a última aula de comparação dos 9 filos de animais que caem no vestibular. E vamos falar deste último filo aí, os cordados. Na última aula vimos os equinodermos e as duas características que nos aproximam dos equinodermos, que é a deuterostomia e o celoma enterocélico. Agora vamos às características gerais exclusivas dos cordados. Observe, são 3 e a primeira está no nome. Isso, muito bem, notocorda, pelo menos na fase embrionária. Porque nós, por exemplo, temos notocorda quando embrião. Substituímos essa notocorda por coluna vertebral e não temos mais na vida adulta, certo? Observe o embrião de cordado aí na sua tela. Essas aberturas são as fendas branquiais que existem na faringe. Observando internamente, ó, a estrutura laranja é o tubo digestório. Essas fendas branquiais ficam na faringe. E temos também duas estruturas tubulares. A mais interna é a notocorda e a mais externa é o tubo nervoso dorsal, que é o sistema nervoso dorsal. Então as 3 características são notocorda, pelo menos na fase embrionária, fendas branquiais na faringe, que temos pelo menos na fase embrionária também. Lembro que não temos hoje essas fendas branquiais. E o tubo nervoso dorsal, que é o sistema nervoso que somente nos cordados fica na face dorsal. Vamos agora à filogenia dos cordados. Observe aí, temos um ancestral comum com os répteis. Quando surgiu uma espécie com notocorda, fendas branquiais na faringe e tubo nervoso dorsal, surgiram os cordados. Se eles têm a notocorda somente na fase larval, temos aí a assídia, que é o exemplo de um grupo chamado de urocordado, que é um subfilo. Se eles mantêm a notocorda também na fase adulta, temos aí o anfioxo, que é o exemplo do subfilo dos cefalocordados. Vamos falar desses 2 grupos daqui a pouco. Depois disso surgiu uma espécie com crânio, vértebras e encéfalo. A partir daí surgiram os vertebrados. E o grupo mais antigo aí é representado pela lampreia e o peixe-bruxa. E são os ciclostomados. Tem a boca em forma de círculo, na verdade adaptada em ventosa. E eles são chamados de agnatos porque não têm mandíbula. Quando surgiu a mandíbula, surgiram os gnatostomados. Se tem esqueleto cartilaginoso, formam o grupo dos peixes cartilaginosos ou condrictes. Se tem esqueleto ósseo, por exemplo, o primeiro grupo são os peixes ósseos, que são os osteíctes. Quando surgiram as 4 patas, a partir daí surgiram os tetrápodes, e o grupo mais antigo são os anfíbios. Quando surgiram os anexos embrionários no ovo, e a casca também, surgiram os répteis, por exemplo. A partir dos répteis surgiram as aves, que possuem penas, né? E a partir dos répteis também ancestrais surgiram animais com pelos, glândulas mamárias e diafragma, que são os mamíferos. De ciclostomados até mamíferos, esses animais têm vértebras, crânio e encéfalo, então eles são chamados de vertebrados. Urocordados e cefalocordados são chamados de protocordados. Vamos agora ver um pouco dos protocordados e dos vertebrados agnatos, assunto pouco frequente nos vestibulares. Vamos começar pelos urocordados. O exemplo é a assídia. Que tipo de animal é a assídia? É esse aí, ó. Estranho, né? Parece que esse animal pertencia ao filo dos quinidários, como os corais, ou até mais simples, como os poríferos, certo? Vamos analisar a estrutura de uma assídia para entender. Observe o desenho aí na sua tela. Observe a estrutura interna. As assídias são pequenos animais sésseis que possuem sifão inalante e um sifão exalante. Pelo inalante entra a água, pelo exalante sai a água. Aqui temos a brânquia, que forma uma espécie de rede que filtra a água. Então a brânquia filtra a água e leva o alimento até a boca. Está ali embaixo, ó. Em laranja, esse aqui é o sistema digestório. O alimento então passa pelo tubo digestório e os resíduos são eliminados pela água que sai pelo sifão exalante. Você deve estar se perguntando, se esse animal é tão simples, por que é do mesmo filo que a gente? Vamos observar a larva da assídia. Verificamos então que elas possuem a notocorda ali, ó, na região da cauda, por isso são chamados de urocordados, sistema nervoso dorsal e fendas branquiais ali na faringe, ó. Então elas têm as mesmas características gerais exclusivas de todos os cordados. Vamos agora falar dos cefalocordados. O exemplo é esse animal que está aí, ó. Também é um animal pequeno, é o anfioxo. Observe o desenho dele agora. Verificamos de novo, fendas branquiais na faringe, aqui em cinza,
Em amarelo, o tubo nervoso dorsal e abaixo dele a notocorda, que vai até a região da cabeça, por isso são chamados de cefalocordados. E esses animais também são pequenos animais que, na verdade, se enterram na areia e fazem a filtração através dos cirros bucais, essa estrutura aqui ó, que filtra também a água. Vamos agora aos vertebrados agnatos, ou seja, vertebrados sem mandíbulas. O exemplo são esses dois aí, ó, a lampreia, que é esse animal aí. Observe a boca desse animal ó, em forma de círculo, cheio de dentículos, só que não existe mandíbula. Essa boca, na verdade, é adaptada na forma de uma ventosa, que esse animal usa para se fixar em peixes e parasitar, sugando o sangue desses peixes. E temos aqui o peixe-bruxa. A boca é um pouquinho diferente, mas também é mais ou menos de uma forma circular. Observe os dentinhos aqui. E o peixe-bruxa, na verdade, se alimenta de material em decomposição, que é mole e é fácil para esse animal, sem mandíbula, retirar pedaços. Os cordados que são assuntos mais frequentes de vestibular são os vertebrados gnatostomados. Esses 5 grupos aí, ó, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, só que veremos na próxima aula. E aí ao lado uma ficha resumo deste filo. Se quiser pause o vídeo e copie as informações. Bom pessoal, do filo cordados o principal é isto. Vamos agora analisar a filogenia dos 9 filos que caem no vestibular, ou no Enem. Observe. Temos aqui a filogenia, só que anelídeos e moluscos, dependendo do vestibular, podem ser trocados de posição. Então veremos aqui a filogenia com anelídeos antes de moluscos, que não é a mais aceita. Antes de poríferos surgiu a multicelularidade, portanto surgiram os animais, os poríferos são os mais simples. Depois de poríferos surgiram animais que têm sistema digestório, endo e ectoderme, ou seja, são diblásticos, e sistema nervoso do tipo difuso. A partir daí surgiram os selenterados ou quinidários. Depois dos quinidários surgiram animais com mesoderme como terceiro folheto germinativos, portanto animais triblásticos, simetria bilateral, sistema nervoso ganglionar e sistema excretor, que são as células flamas. A partir daí surgiram os plateumintos. Depois de plateumintos surgiram animais, que são os ancestrais dos nemateumintos, que têm sistema digestório completo, ou seja, boca e ânus, e pseudoceloma. E, portanto, os nemateumintos têm essas características. Nessa filogenia, anelídeos está antes de molusco. Então, vamos lá. O que surgiu nos ancestrais, ou, basicamente, nos anelídeos? O celoma verdadeiro, a metameria, e sistema respiratório e sistema circulatório. Se molusco tiver depois de anelídeos, em molusco não surgiu nenhuma novidade evolutiva. Ok? Nos artrópodes, somente no ramo dos artrópodes, ou seja, a característica não é compartilhada nem por equinodermo nem por cordado. Quais são as duas? E a primeira está no nome. Muito bem, patas articuladas e o exoesqueleto de quitina. Tá? Exoesqueleto já tinha, por exemplo, em molusco, né? Animais com conchas, mas o de quitina só tem em artrópodes. Depois de artrópodes surgiram animais, que são os ancestrais dos equinodermos e dos cordados, com deuterostomia, ou seja, o blastóporo, que é aquela abertura do sistema digestório primitivo, do arquênteron, vira o ânus, e o celoma enterocélico. E depois dos equinodermos surgiram animais com notocorda, fendas faringianas e tubo nervoso dorsal, portanto surgiram os cordados. Ok, agora se o vestibular colocar molusco na frente de anelídeos, ou seja, antes de anelídeo, como mais antigo. Perceba aí, vamos mudar. Pronto. Se o molusco tiver antes, o celoma verdadeiro, sistema respiratório e circulatório continuam tendo surgido em molusco. E os anelídeos que desenvolveram a metameria. Por que o mais aceito é que molusco surgiu antes de anelídeo? Os moluscos têm celoma mais simples que os anelídeos, em sua grande maioria possuem sistema circulatório aberto, que é mais simples do que o sistema fechado dos anelídeos. Os cefalópodes são um grupo de moluscos que deve ter surgido mais tardiamente, ok? Os moluscos também não possuem metameria como os anelídeos. Aliás, é a metameria que aproxima os artrópodes dos anelídeos. Mas, Fábio, os artrópodes também têm sistema circulatório aberto, por que são colocados depois dos anelídeos? Os taxonomistas consideram a metameria um critério de classificação mais importante do que o sistema circulatório. E neste sentido, enquanto os metâmeros dos anelídeos são unidades repetidas, basicamente com os mesmos órgãos, os metâmeros dos artrópodes são especializados. Afinal, os órgãos cefálicos, torácicos e abdominais de um inseto não são os mesmos, certo?
Então é por isso que os artrópodes são colocados depois. Beleza? Bom, galera, por enquanto é só. Na próxima aula começaremos a abordar os vertebrados, beleza? Assistam, um abraço e até mais. Tchau, tchau.